Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que ele parece extremamente simples e que, na verdade, eu acredito que eu não precisaria estar gravando um vídeo sobre isso. Mas, infelizmente, e eu quero que vocês percebam o que faz, essa é a primeira pergunta, o que faz uma especialista em suicidologia vir gravar no canal um vídeo sobre isso? Eu poderia falar sobre inúmeras coisas que também são importantes, mas o que faz eu vir para o canal falar sobre a importância das pessoas aprenderem a consumir as redes sociais sem adoecerem? O que poderia ser realmente, algo extremamente simples. Na verdade, eu venho percebendo no consultório, diante dos meus atendimentos, diante de relatos, de supervisionandos também com seus próprios pacientes, o quanto as pessoas não sabem como consumir redes sociais. E aqui a gente tem que olhar muito para isso, porque muitas vezes a gente fica num dilema. Será que as redes sociais que nos fazem mal? Ou será que nós não sabemos nos portar diante de um aplicativo de celular? Porque o que é um Instagram, o que é um TikTok, o que é um Facebook, se não um aplicativo de celular? O que está fazendo com que as pessoas adoeçam? O que está fazendo com que as pessoas se comparem a um nível altíssimo, criem um nível de exigência extremamente alto para consigo, não alcançam, se frustram, se culpam e chegam a questionar a própria vida a ponto de preferir tirar a própria vida do que se sentir um fracasso? O que está fazendo com que as pessoas cheguem a ter comportamento autolesivo, cheguem a ter pensamentos de morte por comparação com rede social? E vale a gente compreender, que, logicamente, nós como seres humanos, nós precisamos sim de certas inspirações, nós precisamos sim de pessoas que muitas vezes nos apresentem a moral, nos apresentem algumas regras de convivência, para que a gente saiba também se adequar, para que a gente saiba também se portar. A sociedade ela é feita disso. Se nós vamos num casamento, a gente imagina um traje que precisa ser usado. Se nós vamos à praia, nós imaginamos um traje que pode ser usado. A sociedade ela é feita justamente de algumas regras, de algumas leis, que a gente vai olhando ali no sentido de ética, no sentido de moral, e que a gente poderia refletir de inúmeras formas. Mas o que está fazendo com que a gente ache que essas regras estão dentro de um aplicativo? E o que faz com que a gente coloque elas sobre nós de uma única forma, como se a todo momento a gente tivesse que estar desempenhando, performando? E aqui vale olhar, que antigamente existia, na época da minha avó, então eu tenho aqui na faixa dos 30 anos, quase 30 aí. Então, na época da minha avó, era muito comum as pessoas sentarem ali na rua, conversarem. Essa era a rede social. Ou quando participavam ali de um aniversário, de algum casamento, até de algum velório mesmo. E ali as pessoas se encontravam. E ali as pessoas conseguiam observar um pouco e já tinha, toda essa característica de observar a vida do outro. Ah, você viu a fulana, que agora começou a trabalhar. Ah, você viu fulano não sei do que, Olha, aquele cara ali faz tal coisa. Então tinha já essas trocas, essas conversas, esse observar do mundo. A sociedade precisa disso. Mas o que aconteceu com as redes sociais? Nas redes sociais hoje, eu tô colocando aqui principalmente o Instagram, mas isso
Eu acredito que o adoecimento com pessoas que consomem TikTok muitas vezes é até maior. Eu, como suicidologista, já entrei no TikTok para acompanhar mesmo, principalmente na época que eu atendia muitos adolescentes em estados depressivos. Hoje eu não atendo mais adolescentes, atendo somente adultos. Mas eu entrava no TikTok justamente para fazer um estudo de caso, né? O que uma pessoa depressiva consumia. E ali eu vi coisas exorbitantes. Ali eu como psicóloga e ainda uma pessoa adulta e uma pessoa que não está no estado depressivo, eu não conseguia consumir aquilo, né, por mais de 30 minutos, porque realmente é devastador. O que uma pessoa que já está num processo depressivo, que já tem pensamentos de morte, consome dentro de umas redes sociais. Né? No nível de chegar a gente, e aqui eu coloco um alerta já para. Vou trazer esse exemplo para um alerta para vocês que têm filhos, para vocês que têm familiares, para vocês que têm pacientes, né, que consomem esse tipo de rede e que está nesse processo depressivo, principalmente, porque a gente sabe como o algoritmo funciona, né? Eu acredito que atualmente uma pessoa que não compreenda como o algoritmo funciona, ela está extremamente desatualizada, porque isso é muito importante da gente compreender, até para a gente poder ajudar os nossos pacientes. E eu lembro ali, né, como eu estava pesquisando mesmo sobre o tema para fazer esse estudo de caso praticamente ali dentro, eu lembro de um vídeo que apareceu e era uma ambulância e o som de uma ambulância e estava escrito assim: eles, no caso, né, seus pais, só vão te amar quando eles ouvirem esse som, né, um som de ambulância tendo que chegar até a casa. Ali as pessoas relatam quantos anos elas teriam se elas tivessem falecido na última tentativa. Então, assim, gente, isso é extremamente preocupante. Isso é extremamente preocupante, né? E a tal ponto que eu não consigo estar no TikTok, né? Então, porque eu acredito que ali é um ambiente extremamente mais do que o próprio Instagram, sem filtro. E a gente consegue ver, né? Então, a partir disso, eu quero trazer para vocês que eu vou falar principalmente nessa vertente do Instagram. E do mesmo jeito que ali, né, minha avó, por exemplo, as senhoras de antigamente tinham esse movimento, nós também temos, só que o que acontece, né? Acontece que hoje, com uma rede social, como o exemplo, o Instagram, a gente consegue ter acesso ao que o mundo todo está fazendo. A gente consegue ter acesso ao que a pessoa do nosso apartamento ao lado está fazendo, se a gente segue ela, e muito provavelmente a gente não segue o nosso próprio vizinho nas redes sociais, na verdade a gente nem sabe quem é muitas vezes. E a gente consegue acessar pessoas que estão, né, lá na Rússia, por exemplo, né, em outros países mesmo. E o que acontece? Aqui a gente consegue ver daí um aglomerado de excesso de informação, e eu nem vou entrar aqui nesse quesito, o quanto o excesso de informação também nos adoece, o quanto o excesso de informação está destruindo a nossa concentração, está destruindo o nosso foco, está destruindo a nossa vida interior, no sentido do que nós estamos alimentando o nosso imaginário, pensando que muitas vezes, né, aquilo que nós pensamos, que são sim pensamentos automáticos, que são pensamentos que nós não temos controle, eles vêm a partir de um lugar do qual a gente se alimenta também. E aqui fica uma pergunta: do que nós estamos e do que principalmente nossos pacientes estão se alimentando dentro das redes sociais? Muitas vezes, até em alguns momentos, para compreender alguns casos mais graves, eu pergunto, né? Eu peço para a pessoa me enviar quais são os conteúdos que ela mais consome, para eu entender o que está sendo alimentado no imaginário do nosso paciente. Isso é extremamente importante da gente compreender, porque o mundo imaginário do nosso paciente muitas vezes leva ele a ter alguns pensamentos que leva ele a se sentir daquela forma, que leva ele a se comportar de tal maneira.
a grande tríade que a gente observa, né? Pensamento, emoção, comportamento. Mas a grande questão é, o que está alimentando esse pensamento? O que está alimentando as crenças dos nossos pacientes? A gente consegue ver, por exemplo, simples coisas, né, no Instagram, como coisas que me deixam abismada, como às vezes uma imagenzinha que parece brincadeira, né, um tom de brincadeira de se a pessoa não sente ciúmes, ela não te ama. E o quanto as pessoas vão olhando frases como essas, vão internalizando e não questionando. Um amor, ele tem como base a confiança, a segurança. Um relacionamento saudável é um lugar seguro. É um lugar que a gente pode colocar toda a nossa energia em outros projetos, porque a gente não precisa estar numa relação instável que a todo momento nos ativa emocionalmente. E é muito de se questionar por que uma suicidologista está falando da importância de aprender a consumir redes sociais sem adoecer. E aqui eu trouxe, né, uma palavra. É necessário um filtro. E o quanto parece que as pessoas hoje não têm filtro para consumir redes sociais. É lógico que nós, como eu trouxe no começo desse vídeo, precisamos de referenciais. Precisamos de pessoas que praticamente vão nos conduzindo e trazendo de uma certa forma o que faz sentido, o que não faz, o que é o bom, o que é o mal. Essa é a diferença de seres humanos para animais, a nossa racionalidade. Né? Nós temos a nossa inteligência que nos aponta o que é o bom, o que é o mal, o que é o certo, o que é errado. Porém, o que acontece nas redes sociais? Muitas vezes a gente vê uma palavra, uma frase como essa de se ele não sente ciúmes, ele não te ama. E as pessoas começam a internalizar sem questionar. E isso, gente, está virando um perigo. Como é possível a gente passar 7, 8 horas? Já vi casos de pessoas que passam 14 horas dentro de uma rede social, somente recebendo informação sem filtrar. E aqui vai o primeiro aprendizado de hoje, né? A primeira grande questão. Estar diante de uma rede social, para a gente estar diante de uma rede social, é necessário nós adotarmos um comportamento ativo e não passivo. O que significa isso? Chegar do trabalho, deitar ali nas redes sociais, deitar ali no sofá e falar assim, olha, eu vou descansar um minutinho, ficar só rolando o feed. Primeiro, que isso não é descanso. Isso não descansa a mente, mas isso é papo até para outro vídeo. Segundo, que isso é consumir as redes sociais de forma passiva. Extremamente passivo. Estar ali com a mente meio que desligada, só internalizando e não questionando aquilo que a gente vê. Agora é importante a gente adotar essa postura ativa. Eu selecionar quem eu sigo e por que eu sigo. Por exemplo, eu tenho uma grande questão comigo que eu não gosto de seguir mais de 200 pessoas porque eu acho que já fica muita gente ao mesmo tempo ali nas redes sociais. Eu sigo 200, né? Entre alguns amigos, alguns familiares, algumas pessoas que eu admiro, com quem eu aprendo, alguns perfis, né? Talvez ali no sentido de estudo, ou porque é engraçado, ou porque fala sobre cozinhar, né? Que é uma coisa que eu acho que eu já falei em alguns vídeos que eu não sei cozinhar, então sigo para isso, né? Mas é importante a gente compreender qual é a nossa postura ali. Porque já que a maioria de nós, e a gente não pode ser hipócrita de falar que não, né? Tem já esse grande vício, eu não falo nem um hábito, né? Porque hábitos são comportamentos bons pra gente, né? Mas um vício mesmo de toda hora estar no celular,
que pelo menos a gente selecione muito bem aquilo que nós estamos consumindo. Então isso é muito importante. E aqui, por exemplo, tem muitos amigos que eu não sigo nas redes sociais. Né? Que eu vou mentalizar na vida da pessoa depois, ou quando alguém me conta algo, ou quando eu encontro essa pessoa em algum lugar. Ou muitos familiares também eu não sigo. Né? Por quê? Se eu quero falar com a pessoa, eu vou falar com a pessoa, eu vou marcar um café com ela. Além disso, né? Isso, ok, sou eu, você pode pensar se isso faz sentido para você. Além disso, a maioria do meu perfil nas redes sociais, né? Deixa eu até silenciar aqui, porque eu quero mostrar para vocês como fica. Eu não sei se vocês têm essas opções aí, por aí. Mas o que acontece, olha, né? Geralmente, os meus stories, eles são aqui, ó, silenciados. Né? Então, eu entrei um por um e silenciei os stories, porque quando eu vou selecionar alguém para consumir o conteúdo dessa pessoa, né? Vamos supor aqui, ó, eu sigo uma loja de moda aqui, né? Então, eu vou... Deixa eu ver outro perfil também. Né? Tenho amigos, tenho psicólogo, mas vamos supor aqui, ó, Thay Dantas, né? É muito interessante o perfil da Thay Dantas. O que acontece, ó? Eu passo pro lado e passo mais uma vez, entra só um patrocinado, mas o que acontece? Ele fecha, ele não vai para a próxima sequência do próximo store. Isso faz com que eu adote uma postura ainda mais ativa nas minhas redes sociais, de selecionar ali quem eu quero ver. E é muito interessante que muitas vezes, né, as bolinhas até acabam. Por quê? Porque eu selecionei quem eu queria ver, os outros nem vão aparecer para mim de forma passiva, direta, né? Então eu consigo organizar muito bem quem eu quero, qual perfil eu quero consumir, quem eu quero acompanhar. E mais do que isso, além disso, né? A gente pode muitas vezes silenciar as notificações, né? Eu recomendo as minhas vocês deixarem ativado, justamente para vocês receberem os conteúdos, né? E assim, geralmente o que eu ensino lá é o que eu estou ensinando aqui, é sobre você refletir sobre a sua vida, né? E antes da gente falar sobre a gente refletir sobre a nossa vida, que isso é um ponto fundamental, uma outra coisa que eu considero extremamente importante para a gente consumir as redes sociais sem adoecer é a gente compreender também o quanto é necessário a gente saber interpretar. Gente, a gente não vai muitas vezes concordar com 5 minutos de vídeo de uma pessoa, né? Ou concordar com uma sequência de stories que essa pessoa faça, ou concordar, né? Aqui como vídeo no YouTube, talvez você não concorde com os 30 minutos daquilo que eu estou falando. Mas nós temos, e eu acredito que algumas pessoas se esqueceram que elas têm essa capacidade, mas nós temos a capacidade de selecionar aquilo que convém para a nossa vida diante daquela fala. A gente não precisa necessariamente internalizar tudo que o outro está falando e colocar como uma verdade absoluta e tentar aplicar aquilo a todo custo na nossa vida e às vezes não faz sentido para a nossa vida, né? Por exemplo, tem psicólogos que falam assim: eu não atendo de segunda-feira. De segunda-feira eu tiro o dia para organizar a parte burocrática, trabalhar com outras questões. Ok. Faz sentido para mim, para minha vida? Não faz. Eu tenho muito mais energia numa segunda do que numa sexta-feira. Então eu organizo meus atendimentos para começarem na segunda-feira e vir diminuindo ao longo da semana, a ponto de não atender na sexta-feira. Então, eu preciso olhar aquela realidade, interpretar e pensar: isso faz sentido para mim? Não faz sentido para mim? E mais do que isso, que não é porque não faz sentido pra gente aqui, aquele trecho, aquela parte, aquela palavra, não significa que não faz sentido pra gente que a gente precisa ir até o outro, né? E acabar com o outro por aquilo que ele tá falando. Eu fico me questionando o que faz as pessoas terem tempo de, né, comentar alguma coisa num vídeo, de ir mandar um direct pra pessoa,
para entrar num debate ou comentar mesmo num post ali, né? Comentar que ela não gostou daquilo, ou ofender até mesmo, né? Alguém. Gente, que tempo é esse? Aonde se ganha esse tempo, né? Porque assim, eu tô tão submersa olhando para minha vida, o quanto eu preciso cuidar da minha vida, o que, que eu posso entregar para o mundo e deixar para o mundo, né? Criar a minha boa obra, que eu não sei onde as pessoas têm tempo para isso, porque assim, se eu estou rolando feed e vejo uma coisa que não faz sentido, eu passo. Se eu vejo algo que apareceu para mim e que eu não quero receber, eu entro naquelas 3 bolinhas e eu coloco que eu não quero mais receber aquilo. Se eu sigo alguém que não tá me fazendo bem, eu paro de seguir. Aonde está a complexidade desse comportamento? Eu quero que a gente reflita mesmo, e aqui eu não vou entrar em grandes teorias. Eu quero que a gente reflita no nível superficial mesmo. O que eu tô trazendo aqui, ó, é a superfície da superfície. Nem quero convidar a gente a se aprofundar mesmo. Porque se a gente fizesse só a superfície da superfície, a gente já não adoeceria nas redes sociais. E o que eu tô trazendo aqui é uma forma de estimular vocês a pensarem sobre isso, para que vocês reflitam junto com os pacientes também, muitas vezes. É importante que as pessoas aprendam a interpretar. A gente está vendo uma sociedade que está ali diante das redes e que colocam aquilo com um estado de necessidade absoluta. Por exemplo, né, às vezes alguém coloca ali, não, porque se você está fazendo, né, vamos supor, eu atendo muitas mulheres, né, então eu atendo muitas mães. Tem que sempre fazer salada para o filho, mas tem que fazer salada para o filho e ela interpreta, né, saladas sempre diferentes. E ela interpreta aquelas saladas sempre diferentes, com cortes diferentes, e ela interpreta aquilo como um estado de perfeição que nem o mais alto nível da culinária não faz aquele arranjo que ela imaginou que ela teria que fazer. E daí quando ela olha para a própria vida, ela olha para a própria realidade, ela colocou um ideal tão alto que aquilo vai fazendo com que ela comece, né, a se questionar sobre a realidade dela. Ela começa a se sentir culpada, ela começa a se sentir frustrada. Olhe você, faça um exercício. Olhe você para a sua vida nesse momento e observa onde geralmente as redes sociais mais aparecem ali e você, né, com o filtro ali da comparação, você utiliza esse filtro e se compara. É com a sua imagem? É com a sua rotina? É com rotina de estudo? Parece que aquele psicólogo estuda muito mais do que eu. Nossa, olha, é 8 horas da manhã e aquele profissional, olha, já acordou, já treinou na praia. Agora, ó, 8 horas da manhã já tá no consultório atendendo com uma camisa toda engomadinha. E eu aqui, acabei de acordar. Me fala, olha assim, ó, né? Pensa aí na forma como você consome redes sociais e aonde elas mais provocam, né? Esse estado de comparação em você. Em qual área? E eu fico refletindo, né? E aqui eu já tive, né? Quando alguns pacientes estão em estado de crise e um dos gatilhos principais é redes sociais, eu trabalho um movimento de ficar fora das redes mesmo, né? Adolescente com autolesão é sem TikTok, né? Porque uma hora, né, de terapia na semana, ou no máximo, né, 2 horas, 3 horas de terapia, em caso de crise extrema, a cada 48 horas, não dá conta de um adolescente que passa 12 horas dentro de um TikTok adoecendo ele. Então, pra gente, né, fazer essa espiral para cima de um adolescente que tá ali num processo depressivo, a gente precisa que ele fique fora do TikTok. Porque senão não tem como a gente competir. O que a mente dele está sendo alimentada, né, por mais de 8 horas diárias no TikTok, não vai dar conta. A gente não vai dar conta de acompanhar isso com
por mais que a gente fizesse 3 horas de sessão na semana. Percebem como muitas vezes, né, às vezes a gente vai falar assim, Gabi, o que eu faço, né, como paciente ali falando que tem o desejo de tirar a própria vida. E, gente, até isso inclui numa crise para estabilizar um paciente, né? Então, assim, até mesmo se afastar das redes sociais, deixar de seguir alguns perfis, né? Isso é muito importante. E o que eu tô falando aqui, né, é justamente porque eu trabalho já vendo um adoecimento gravíssimo, que chega num nível muito alto, só que eu trabalho, lembra disso, o meu foco como suicidologista é na prevenção. Então, eu já vejo aonde tudo começa ali mesmo, né? Então, assim, o quanto ter uma postura passiva nas redes sociais, isso a longo prazo, isso quando a vida da pessoa começa aqui, ó, a já entrar no sentido de uma desordem, né, por adoecimento que acontece na vida, por perdas que acontecem, por dificuldades no relacionamento, por filhos pequenos, por dificuldade na rotina. Caos que acontecem na vida das pessoas. É 2 minutos, né, para as pessoas já chegarem aqui, ó, do que estava aqui, só um estado de comparação, alimentando esse imaginário, para ela chegar numa crise. Então é importante a gente perceber isso, do que nós estamos nos consumindo, quanto tempo nós estamos passando dentro das redes sociais e principalmente de que forma nós estamos ali, que comportamento nós estamos tendo ali, passivo ou ativo. É importante que a todo momento, gente, e assim, ó, é por isso que as redes sociais, né? Hoje eu falo, se eu não trabalhasse com as redes sociais, muito provavelmente eu não teria mais Instagram. Mas, o que acontece? Como a gente vai adotar uma postura ativa diante das redes sociais, de ficar ali analisando, olha, isso eu vou internalizar, isso eu não vou internalizar, isso daqui faz parte, isso daqui não faz parte, né? Isso daqui já foi gatilhos que eu caí, não é gatilhos que eu caí. Quando a gente começa a consumir as redes sociais dessa forma, começa a ficar chato. Começa a cansar. A gente começa a enjoar. E isso é bom. Porque isso vai diminuindo o nosso vício. Isso vai nos trazendo para o movimento de olhar para a própria vida, de pensar na própria vida, de conseguir, né, cuidar da própria vida. Uma vez, uma pessoa, né, entrou nas minhas redes sociais. Eu fico pensando o que faz uma pessoa fazer isso. Entrou nas minhas redes sociais, foi nos meus seguidores, viu uma pessoa que eu seguia, era uma pessoa famosa, assim. Circulou, tirou print, circulou e me mandou no meu perfil assim, olha, Gabi, você ainda segue essa pessoa? Gente, eu fico pensando assim, sabe, ó, uma coisa é a gente tá conversando numa mesa e a gente falar e a pessoa perguntar, você segue ele? Tá, isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa gastar esse tempo de vida. E aqui, vale a gente lembrar daquela frase, que é uma frase que está dentro do meu método e que às vezes eu uso em algumas palestras até em empresas, que é assim: se o tempo fosse ouro, talvez nós pudéssemos perdê-lo. Mas o tempo é vida. E tu não sabes o quanto te resta. Gente, se o tempo fosse ouro, a gente perde uma tarraxinha de ouro, a gente já fica ali, né, procurando onde está. Se o tempo fosse ouro, talvez a gente pudesse até perdê-lo. Mas o tempo é vida e a gente não sabe o quanto nos resta. O que a gente está fazendo com o nosso tempo de vida? O que nós estamos consumindo? O que nós estamos vendo? Se é para ficar ali, que você fique ali de forma ativa. Mas ficando de forma ativa, eu confesso para você, vai enjoar. Sabe por quê? Nós temos sede de vida. Nós temos sede de viver. Hoje as pessoas estão deixando de viver para ficar a tarde inteira. E eu não estou falando só de adolescentes. Eu estou falando de adultos. Passando a tarde inteira vendo outras pessoas vivendo.
outra pessoa indo treinar, outra pessoa aprendendo a cuidar da alimentação, outra pessoa indo lá e aprendendo um hábito novo, uma habilidade nova, vendo outras pessoas vivendo. E essa é uma pergunta e um questionamento. Quando a gente vai poder começar, na verdade, a olhar para a nossa vida e colocar as nossas vidas nas mãos? Porque, gente, cuidar da nossa própria vida, miserê, dá trabalho. Dá muito trabalho cuidar da nossa vida. A gente tem que pensar no que a gente vai comer todo dia. Eita, olha o que o OBS fez aqui, ó. Mas a gente tem que pensar o que a gente vai comer toda hora são decisões. O que eu vou tomar no café da manhã, o que eu vou almoçar, o que eu vou jantar, decisões conscientes. Tenho que pensar na roupa que eu vou vestir. Tenho que pensar no sentido que horas eu vou treinar. Tenho que pensar qual peso no treino eu vou escolher. Tenho que pensar, né, hoje nos roteiros aqui, né, no que eu queria trazer para o YouTube, no que eu queria trazer para vocês. Tenho que pensar nos meus pacientes. Tenho que pensar que eu tenho que ir visitar minha família, que eu tenho que estar com os meus amigos, de mandar mensagem para um amigo que não está bem, de marcar um café com alguém. Tenho que pensar na lista de compra, na roupa que eu vou lavar, na roupa que eu vou passar. Gente, é muita coisa para cuidar. E eu nem tô falando que eu sou mãe ainda. E eu fico pensando, aonde as pessoas estão investindo o tempo delas? Esse é um vídeo pra gente que é psicólogo, mas esse é um vídeo pra você que talvez não é psicólogo também. Como é importante a gente aprender a consumir as redes sociais sem adoecer. Estar ali de forma ativa, estar ali questionando, isso faz parte da minha vida, isso não faz. E lembrando que sim, nós precisamos de referenciais, mas que a gente aprenda a se inspirar sem se comparar. Né? Que a gente se inspire, por exemplo. Nossa, olha, eu tô vendo uma pessoa que ela sempre faz exercícios físicos. Eu, Gabriela, tenho dificuldade, né, para fazer exercício físico no sentido assim, ó, não é natural meu, não é super agradável, não é. Não tenho isso na genética, nunca tive esse hábito desde pequenina, não tenho. Eu prefiro 1000 vezes ficar lendo um livro dentro de casa. Só que eu vejo uma pessoa que todos os dias está lá se exercitando. Eu paro e eu reflito sobre isso. Nossa, olha, de fato, nós somos seres adultos. E adulto cuida da sua saúde. Logo, eu olho para mim e falo, eu não tenho que necessariamente amar fazer exercício físico, mas eu preciso, com meu lado adulto, saudável, cuidar do meu corpo. Eu preciso ver uma pessoa, né, que se alimenta bem e pensar, nossa, olha, eu preciso nutrir o meu corpo. Isso é minha responsabilidade diante da minha vida. Eu olho, talvez, né, eu gosto de estudar com pessoas muito intelectuais, assim, eu gosto de consumir vídeos no YouTube de pessoas intelectuais. Só que eu olho para aquilo, eu sei que a profissão dele é ser um intelectual. É lógico que ele vai passar 8 horas por dia lendo. A minha profissão não é a intelectualidade. Eu sou psicóloga. A maior parte do meu tempo de trabalho eu vou passar atendendo. Ou agora montando aulas, ou supervisionando, ou palestrando. Mas eu não tenho 8 horas para poder ficar lendo e estudando. Mas eu posso ter 30 minutos no meu dia. Mas eu posso ter 1 hora do meu dia para fazer uma supervisão. Eu posso, a cada, né, de tempo em tempo, entrar num curso, finalizar um curso e daí eu começar outro. É assim que a gente consome redes sociais. Eu olho para aquilo que o outro faz, eu me inspiro nele, mas eu vejo como eu posso adaptar isso para a minha realidade, para a minha vida. Né? E aqui a gente fala nem somente de se inspirar nas redes sociais, mas se inspirar nas pessoas como um todo. Por exemplo, o meu grande referencial de pessoa que cuida de uma casa
é a minha avó materna. Por quê? A minha avó deixava a casa, ó, deixa ainda, né, até hoje, praticamente um brinco. E o que acontece? Ela é a minha referência nesse modelo de cuidado com a casa. Só que eu tenho o tempo que a minha avó tinha para se dedicar à casa? Não. Por quê? Porque a minha avó, ela não trabalhava fora. Eu, né, por mais que trabalho dentro de casa, trabalho, né, então atendo e faço todas as outras coisas. Então eu não vou ter o tempo que a minha avó tem, mas como eu posso ir adaptando isso aos pouquinhos, né? E eu lembro, assim, que quando eu vim realmente, né, ter minha própria casa, né, aí parei de morar ali com a minha mãe e a minha avó morava com a gente, né, eu lembro que eu tive que aprender a fazer tudo, porque eu morei numa casa com uma avó que fazia tudo, né, e que não tinha muita paciência para ensinar a gente. Então, ela preferia fazendo as coisas do que ensinando a gente, ter a gente ali em cima. Então, eu vim aprender tudo, né, aprender como se lava a roupa, aprender, né, minimamente como se cozinha, que eu ainda tô aprendendo essa parte, mas como cuida de uma casa, quais produtos compram, né? E eu fui aplicando aos poucos isso, né? Então, criando o meu próprio ritualzinho, né? De que horas que eu ia passar o aspirador, que horas que eu ia passar o pano na casa, que dias da semana que eu ia fazer isso, né? Que momento que eu tiraria o lixo. A gente vai aprendendo, mas que a gente possa olhar para a nossa realidade, adaptar aquilo que é uma referência para a realidade atual nossa. Isso é extremamente importante para a gente não adoecer. E a gente olhar e pensar, por exemplo, né? Será que isso compõe aquilo que eu quero ser também? Porque, por exemplo, eu acho lindo, gente, acho lindo quem trabalha palestrando, viajando assim pelo país, sabe? Então, assim, sempre com a malinha, aeroporto, acho lindo. Só que daí eu paro e reflito. Eu gostaria de ter essa rotina? E eu não gostaria. Eu adoro estabilidade. Eu adoro acordar. Eu, Gabriela, como pessoa, adoro acordar todo dia. E seguir o mesmo ritualzinho, né? Então acorda, toma café, é sempre o mesmo café, o mesmo pão que eu como, leio o meu livro, né? Depois eu vou pro meu treino, depois eu volto para casa, tomo um banho, tomo meu café da manhã, começo a estudar, cuido da casa, começo a trabalhar. Adoro isso. Imagina cada dia eu estar num lugar diferente. Parece interessante, né? Nesse sentido de ficar viajando muito. Mas quando eu olho se realmente era isso que eu queria, não era. Agora, e se fosse? Né? Por exemplo, eu lembro que eu tenho, né, uma grande amiga, que é a Beatriz Jardim, que é psicóloga também, e ela tem uma clínica a qual eu entrei, né? Quando eu comecei a atender, eu atendia presencialmente. Eu atendia na clínica. E uma vez eu fui lá, acho que na hora do almoço, alguma coisa, levar alguma coisa ali pra Bia, e eu cheguei lá, a clínica, assim, em silêncio, né? Quem tava atendendo em silêncio. Dava até pra ouvir os passarinhos ali numa área verde que tinha na clínica. Eu olhei aquilo e falei assim, eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Eu quero, né? Eu não quero mais trabalhar ali no CLT, que eu trabalhava no RH. Falei assim, eu não quero mais. Eu quero viver isso daqui, ó. Eu quero viver essa paz. O que eu fiz? Eu fui construir a minha realidade para viver isso, né? Então, olhem só. Eu olho, eu me inspiro nas pessoas e eu posso, ao mesmo tempo, olhar, achar muito interessante, muito bonito, mas me questionar. Opa, será que isso faz sentido para mim? Não faz. É legal. Eu acho, assim, um símbolo de status, assim, né? Uma coisa, assim, meio de trabalho mesmo. Acho muito interessante. Mas não faz sentido para minha rotina. Agora, ter entrado lá na clínica e ter visto, né, ouvido os passarinhos cantando, me deparado com aquele silêncio, com aquela sensação, né, de tranquilidade também, apesar, né, do trabalho, eu falei, gente, eu quero isso. O que eu fiz? Fui lá, trabalhava CLT e ainda atendia,
atendia, né? Saía da CLT 5h30, começava a atender às 6, atendia até às 10, todos os dias da semana até sexta. Na minha 1 hora de almoço, ia atender. E antes de entrar no trabalho 8h30, eu tinha um atendimento. Fiz isso ali, né, por 1 ano praticamente, mas nos últimos 6 meses foi quando eu tomei a decisão realmente de ir para a clínica e sair da CLT. E daí nos últimos 6 meses foi realmente ali, ó, guardando todo o dinheirinho que entrava, não comprando nada, assim, nem comendo fora, nada, para que eu realmente pudesse o quê? Sair da CLT e ir pro consultório. É assim que a gente consome, é assim que a gente se relaciona, não só nas redes sociais, mas com um todo. A gente olha para pessoas, né, que nos inspirem, mas ao invés da gente olhar aqui e falar assim, nossa, eu nunca vou conseguir ser como essa pessoa, jamais eu vou conseguir isso que essa pessoa conseguiu. Nossa, olha como eu não sou uma pessoa, né, que treina todo dia. Nossa, olha como eu não sei me alimentar bem. Ao invés de olhar para isso e me render ao não sei, eu olho para pessoas que me inspiram e eu falo, olha, é possível. Se ele faz, é porque isso é possível de ser feito. Lógico que talvez eu tenha que adaptar a minha realidade. Lógico que talvez leve mais tempo para alcançar isso. Mas é possível. É possível ser feito. E eu quero convidar você, né? Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo e é justamente aquilo que parecia simples, né? Como saber se portar nas redes sociais sem adoecer. O que parecia simples, na verdade, está sendo extremamente preocupante. Então eu quero convidar você a adotar essa postura mais ativa ali nas suas redes sociais. Continue também aqui, né, seguindo o canal, já se inscreva se você não é inscrito, para você receber mais conteúdos como esse, que faça você pensar, que faça você refletir, que faça você questionar. Lembrando que muitas vezes a gente não quer olhar só para o final do adoecimento do nosso paciente. A gente precisa vir aqui, ó, muito antes. Aonde será que de fato está começando o adoecimento?